tentam desvendar meus sentimentos. O meu amor sem fim por Elohim. Isaías viu aqueles umbrais do templo a tremer, tamanho era o poder. Louvará para sempre. Não há Deus como o Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Escrevam nas estrelas, proclamem no universo: eu sou Deus, e quem seu amor conheceu, louvará para sempre. Meu gênio conduziu para que eu chegasse aqui e fosse como sou, a minha vida desenhou. Suas mãos, porque o seu amor se revela na eleição. E hoje aqui estou cantando em seu louvor, e assim será, sim será.
criatura podem nos separar do seu amor. Não há Deus como o Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Escrevam nas estrelas, proclamem no universo: sou grande, eu sou é Deus, e quem seu amor conheceu louvará pra sempre. Não há Deus, não há Deus como o Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Escrevam nas estrelas, proclamem no universo: sou grande, eu sou é Deus, e quem seu amor conheceu louvará pra sempre. Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. É uma honra estarmos aqui mais uma vez, uma alegria, a oportunidade que Deus nos tem dado. É uma manhã fria, bem fria, esfriou bastante, mas nós estamos aqui, não é? Aquilo que Deus tem inspirado para a gente falar, para a gente trazer, nós estamos tentando fazer. Eu sempre tive o desejo, a vontade de fazer algo no domingo de manhã. Então Deus me inspirou, consegui, vamos dizer assim, fazer esse esforço num frio desses, né? A gente arrumar tudo. Mas como diz a Bíblia, o crente vive pela fé, né? Não adianta reclamar, não adianta resmungar. Dias piores virão ainda. Então hoje tá bom, né? Dai graças por tudo. Daqui a pouco vem o verão, daqui a uns meses vem o verão, daí é calor, daí a desculpa é o calor. Então não adianta, tem que levantar e fazer, não é verdade? Bom, irmãos, eu saúdo a todos em nome do Senhor Jesus Cristo, que todos possam ser abençoados nesta manhã, neste domingo de manhã. E eu gostaria de continuar esse assunto que eu já vinha falando já umas 2 transmissões sobre testemunho. E hoje nós estamos indo para a parte 3. Aquilo que Deus tocar no meu coração, quero dividir com vocês sobre essa mensagem. Essas mensagens, né, que nós estamos lendo, que é a mensagem Um Testemunho de uma Verdadeira Testemunha e o verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Então hoje, irmãos, nós vamos dar continuidade aqui nessa parte 3. E aquilo que Deus nos falar, eu quero passar para vocês. Então eu convido vocês a nós lermos no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 6 em diante, que diz assim. João, capítulo 1, versículo 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Amém? Vamos fazer uma oração? Querido Deus e Pai, Senhor Jesus, amado Mestre, Santo e bendito Deus, Criador do céu e da terra, Tu que és a fonte de luz, Tu és a luz do mundo que ilumina todos os homens, Pai. Tu és grande, Tu és santo, Tu és justo, Tu és poderoso, Tu és bondoso. Obrigado, Senhor, por essa manhã fria de domingo. Obrigado, Senhor, por essa manhã maravilhosa. Obrigado pela saúde, obrigado pela providência, obrigado por tudo. Te agradecemos, pedimos perdão pelos pecados e as falhas,
pedindo, Senhor, que o Senhor nos ajude cada vez mais, que possamos remir o tempo, pois os dias são maus, Pai. E não haverá tempos como este. Talvez não haverá oportunidade na semana que vem. Eu peço, Senhor, ajuda, que o Senhor me ajude naquilo que eu vou falar. Que não seja nada da minha vontade, mas seja somente a Tua palavra, Pai. Aqueles que vão ouvir essa mensagem, ajuda cada um, no nome precioso de Jesus Cristo. Que o Senhor possa aumentar a nossa fé, Pai. Tira a dúvida e a incredulidade. Esforça os nossos ânimos, Pai, porque queremos fazer o que é certo. Eu peço a Ti em nome de Jesus Cristo, por favor, Pai. Amém. Amém, Deus. Bom, irmãos, como nós lemos aqui, seguindo o nosso estudo sobre testemunho, nós vemos aqui que no Evangelho de João, fala que João veio para testificar da luz, para dar testemunho da luz. Ele não era a luz, mas a luz estava nele. E nós sabemos que a luz é Jesus Cristo, é a verdadeira fonte de luz. E se esta luz habita em mim, em ti, habita em nós, então nós damos testemunho desta luz. Aqui diz que a luz verdadeira ilumina todo homem que vem ao mundo. E esse João veio para testemunhar. Então, ele era a testemunha de Deus, ele era o sinal de Deus para aquele mundo, para aquele tempo, que antecedia, que precedia a vinda de Jesus Cristo. E nós estamos aqui hoje, irmãos, nós já vimos como é que você se torna uma testemunha, quando você recebe o Espírito Santo, que é a luz, que é Jesus Cristo. Quando nós nascemos de novo, então nós brilhamos, então nós somos a luz do mundo, para esse mundo em trevas, porque a luz está em nós. Amém? Também falamos sobre os itens, né, de uma verdadeira testemunha, as qualidades de uma verdadeira testemunha, o que ela tem. Também falamos um pouco do sinal que se deixa passar por alto, que o sinal de Deus são as pessoas para o mundo, para aquela região. Deus envia pessoas com sinais, com maravilhas, e o maior sinal é aquelas pessoas que têm o testemunho de Jesus Cristo para aquela região, para aquelas pessoas, para aquele lugar. E é um sinal que se deixa passar por alto, porque as pessoas estão buscando outros sinais, também dados biblicamente. Mas esse sinal em específico, esse sinal é onde a maioria das pessoas deixa passar por alto. E hoje eu quero continuar com esse sinal que se deixa passar por alto, esta mensagem que nós já falamos, um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto, que foi pregado no dia 12 de novembro de 1961. Uma semana depois, exatamente, quando ele pregou a mensagem, o testemunho de uma verdadeira testemunha. Na verdade, praticamente a mesma mensagem, o mesmo assunto, que ele continua. E eu quero, como a gente falou também, um pouco pela mensagem do Mombrana, que as pessoas estariam buscando sinais, uma geração incrédula, adúltera, estaria buscando sinais, quer ver sinal, quer procurar isso, quer ver poder, que foi prometido. Mas é um poder secreto, não é um poder onde todos vão ficar sabendo, vão ter conhecimento. E também esse poder é um poder escondido em seu povo, que na hora da necessidade ele vai se manifestar. Não tem dúvida disso, por isso nós estamos acumulando fé, adquirindo fé para o momento difícil, o momento que está por vir. E falamos também que essas pessoas, esses eleitos, eles estão, o Mombrana nos mostra que Deus tem filhos em todos os lugares. Todos os lugares têm filho nascido de novo. Então eles são a testemunha de Jesus Cristo naquele lugar. E que Deus nunca ficou sem uma testemunha, nenhum lugar. Deus nunca ficou sem o seu sinal. Sempre, enquanto houver essa dispensação, houver esse plano, vai haver sinais, vai haver pessoas manifestando o Filho de Deus aqui na Terra. São muitos? Não, são poucos. A questão é para onde nós estamos olhando e se nós estamos buscando. Também nós vimos que, pela palavra, que nós devemos buscar esses sinais. Nós devemos buscar estas pessoas. Nós devemos tentar estar junto com eles.
Se nós não temos esse desejo, nós não queremos esse sinal perto de nós, nós não queremos esse sinal junto de nós, tem coisa errada. Isso mostra que nós não nascemos de novo. Isto mostra que nós não somos uma testemunha de Jesus Cristo. Porque se a gente voltar na igreja primitiva, aqueles irmãos estavam sempre juntos. Não 24 horas, podemos dizer, grudado, mas juntos, em companheirismo, em adoração a Deus. Porque eles estavam dando testemunho, todos tinham o mesmo testemunho. E o que estava neles compungia, incentivava eles a adorar a Deus, porque eles tinham nascido de novo. Se nós não temos esse mesmo espírito, nós temos mais amor, mais companheirismo, mais desejo de estar junto com outras pessoas, seja no nosso emprego, nos sentimos bem com os nossos parentes mundanos, vamos dizer assim, não no sentido ofensivo, mundano, ímpio, mas são incrédulos, vamos dizer, eles não guardam essa fé, não são praticantes dessa fé. Pessoas da nossa escola, seja o que for, nós temos muito mais desejo do que os nossos domésticos da fé, nossos irmãos. É como diz o profeta, está na hora de nós nos arrepender e buscar o altar, porque tem coisa errada. A coisa está muito errada. Então, irmãos, através dessa mensagem, eu quero ler um parágrafo aqui que eu fiquei de ler da outra vez, entre alguns que o Mombrana fala isso, e eu quero dividir com vocês agora. Deixa eu ver aqui. Está nessa mensagem um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Dia 12 de novembro de 1961. Vamos lá. Que diz assim, no parágrafo 105 dessa mensagem: Elias desejou permanecer com a palavra. Ele era um verdadeiro profeta. Os outros profetas haviam dito: bem, não faz muita diferença. Jeová não se importa, você sabe. Jeová se importa. Tem que ser sua palavra. E Elias permaneceu confiante nessa palavra, como assim diz o Senhor. Deus lhe deu um pequeno segredo. Um dia ele disse: eu tenho 7.000, Elias, para quem tu és uma testemunha. Olha o que ele diz aqui. Eu tenho 7.000, Elias, para quem tu és uma testemunha. Aqui. Eles não têm coragem suficiente para virem e requererem isto. Eles estão se escondendo em volta dos arbustos. Todavia, em seus corações, eles são meus. Você note que o Mombrana diz que eles estão escondidos nos arbustos. Estavam dispersos, esses 7.000. Eles não estavam juntos, 7.000, num lugar só. 1.000, 500, 300, formando uma grande congregação, formando um tabernáculo, formando uma igreja do pastor tal. Eles estavam dispersos. Eles não têm se ajoelhado a Baalim. Eles têm medo de fazê-lo. Porém, eu estou te dando um sinal. E tu és um sinal. Veja que Mombrana diz de novo, que Elias era o próprio sinal, o profeta era o próprio sinal para aquele povo. Tu és um sinal, permanece ali e permanece na minha palavra. Eu cuidarei de ti. Dá-lhes um sinal. Aleluia. Deus envia-nos algo assim, que seja um sinal da palavra de Deus. E cada promessa que Deus prometeu seja endossada nessa palavra. Porque ele é um sinal esquecido. Você veja que o Mombrana está dizendo que Elias era o sinal para o povo. A própria pessoa de Elias era um sinal para eles. Então, irmãos, nós, depois que nascemos de novo, como Jesus disse, ficar em Jerusalém até receber poder do alto e ser-me-eis minhas testemunhas. Então, as próprias pessoas, o próprio profeta é o sinal. E as pessoas não olham para essas pessoas, porque elas não conhecem a palavra, não sabem o que está prometido, o que esse povo faria. E se nós tivermos isso no coração, nós vamos procurar onde está esse povo. Onde está esse povo de Deus que carrega esse testemunho. Amém? Bom. Continuando aqui. Mombrana nos mostra que Jesus disse como seria nos dias de Noé. Como seria nos dias de Noé? Seria nos dias do Filho do Homem, seria nos dias finais. E Deus tinha uma testemunha na terra.
Naquele tempo, embora se a gente tiver tempo falar sobre esse assunto, os dias de Noé é muito amplo, que a primeira coisa que vem na cabeça nossa quando se fala os dias de Noé, se pensa do dilúvio. Não é verdade? O tempo final. Porém, não é apenas o dilúvio. Não é apenas a construção da arca. O que tinha acontecido nos dias de Noé? Tinha alguém dando testemunho. Os dias de Noé compreende desde os dias de Enoque, que deu testemunho de fé. Nós vamos ler aqui. E depois Noé seguiu os mesmos passos. Eles eram contemporâneos? Sim. Eles estavam no mesmo tempo? Sim. Um dando testemunho para o outro, influenciando o outro. Nós vamos passar por isso, quem sabe Deus nos permitindo. Mas o que aconteceu nos dias de Noé? Tinha uma testemunha, o pregoeiro da justiça, como diz a Bíblia, Noé. Por que Noé era uma testemunha viva? Porque ele tinha, como nós já lemos, ele tinha fonte, ele tinha fato, ele estava tão convicto do que Deus tinha falado para ele, que ele foi e preparou a arca, e aquilo era um sinal para o povo. Ninguém podia, embora não aceitasse talvez o testemunho de Noé, mas todos tinham que concordar que Noé era uma testemunha. Mesmo que pudesse ser uma testemunha falsa diante dos olhos, porque ele estava tão convicto que ele praticava, que as obras dele mostravam no que ele cria. As atitudes dele, a conduta dele durante 120 anos mostrou que Noé, ele cria naquilo que ele pregava. Não tinha dúvida disso. As pessoas não tinham nenhuma dúvida. Podiam chamar ele de louco, de fanático, de pirado, de doido. Mas aquele doido, aquele maluco, ele era uma autêntica testemunha, ele era verdadeiro. As pessoas podiam dizer, não, ele não é um hipócrita, vamos dizer assim. Ele pode ser doido, mas ele crê e vive aquilo que ele prega. É isso que o Mambrano nos mostra aqui, que eu quero dividir com vocês aqui nesse parágrafo. Vamos lá. Parágrafo 52. Posso parar bem aqui apenas um minuto sobre o dia de Noé. Como Jesus disse, assim será na vinda do Filho do Homem. Se as igrejas hoje crescem no que estão falando, eles praticariam o que falam. Veja que o Mombrana está dizendo aqui. Se as igrejas crescem no que estão falando, eles praticariam o que falam. Veja que é uma crítica. Aí o Mombrana nos faz olhar e dizer, bom, a igreja está praticando o que ela fala? Você consegue olhar para a igreja como um quadro geral. As igrejas da mensagem, que se dizem que crê na mensagem de um profeta, estão praticando o que elas crê? É convincente? Convence as pessoas? É difícil, não é? Pelas atitudes que a gente está vendo, pelas coisas que a gente está vendo. O mundo olha as pessoas da rua e diz, olha, essa igreja de vocês aí, essa mensagem que vocês dizem, que o profeta, que Deus enviou um profeta, é só mais uma numa esquina. Por quê? Porque eles não estão vendo em nós o testemunho de uma verdadeira testemunha. O mundo está com fome, está com sede disso. Embora haja milagres, haja sinais no céu, mas a grande maioria não quer. Está esperando no chamado povo de Deus as obras de Deus que Jesus prometeu que faria. Nós já passamos por isso. Existe desculpa. As obras de Deus, no caso, o poder de Deus, nós falamos, os milagres, as curas, esses fenômenos, mas existe o testemunho de Jesus Cristo, que é o caráter de Jesus Cristo no seu povo, que é tão simples, humilde, que é bondoso. É isso que Deus quer ver. É isso que o mundo quer ver. Então, irmãos, a gente vê as igrejas, as pregações, o pouco que a gente acompanha dos ministros, das pessoas. É correto? É correto. A pregação é verdadeira? É verdadeira.
Pode dizer que não? Não. Pode dizer que é falso? Não. O que a gente vê que é falso, a maioria das vezes, é a conduta. É a maneira das obras, da prática, das atitudes. Porque não condiz, irmãos. Vocês vão concordar comigo. Irmãos que eu já conversei, já disseram para mim, irmão Tiago, a gente vê a igreja, as igrejas, uma grande maioria, grandes pregadores, mas a gente convive um pouco com eles lá, a realidade é outra. Então sempre o mesmo discurso, a mesma narrativa, irmãos. Filho do homem, selos, trovões, a maioria que a gente convive. A pregação é verdadeira, ela serve para o eleito, sim, ela enriquece a fé, aumenta. Mas como a gente vai ver, é sempre o mesmo discurso que não condiz com a realidade. Por quê? Porque a gente lê a Bíblia, isso vale para mim também, para mim, tá? E a gente vê que é diferente da vida, é diferente do jeito que os primeiros cristãos viveram e faziam. O mundo está assim hoje. Não que eu estou dizendo que você deva ler lá e praticar aquilo. Claro que você deve praticar, mas ir lá e fazer aquilo. Quando dizia que eles estavam sempre juntos. Não estou dizendo para te vender tua casa no mesmo dia e comprar a casa do lado do irmão. Não é isso. Não estou dizendo quando lá diz que eles tinham tudo em comum, que eles vendiam suas propriedades. Não estou dizendo para te vender teu carro, tua casa, ir lá e pegar e dar para outro irmão e distribuir para 2, 3. Se Deus tocar teu coração, faz. É Deus que está dizendo para fazer. Mas não é isso que eu estou me referindo. Mas é o desejo que você tem de ver teu irmão bem, de ajudar. Como eu sempre digo, o céu é para quem quer dar o céu. E não é para quem quer entrar lá. Que para entrar tem que passar por cima do outro para subir lá. Não. Porque você vai encontrar pessoas lá no céu. Pessoas que nem tu, que têm fraquezas que nem tu, que têm problemas que nem tu. E se tu não está disposto a colocar ele lá, lembra que não vai ter alguém que está disposto a te colocar lá também. Então, de maneira que nós dependemos um do outro. Enquanto nós não tivermos o pensamento de corpo, do que é um corpo, de que são vários membros, a igreja não vai para frente. Que se um se machuca, o corpo todo se machuca. Mexeu com um, mexeu com todo mundo, porque é um corpo. E isso tem que funcionar, essa ideia de corpo. Então, irmãos, a gente olha e vê que vários olharam, já conversaram comigo, a gente conversa e diz, Tiago, a gente prega, vai na igreja, é bom, adora, mas está faltando algo a mais. Tá, e tá mesmo. Porque é longe a maneira, a gente vê as pregações do irmão Brana, como é que era os cultos lá, e a vida, não condiz com a realidade hoje. Então é sempre os mesmos cultos, a mesma maneira de transmitir, mas de viver, que é só para quem ainda se ilude, achar que cristianismo é tudo aquilo que a gente está vendo. E não é, porque a gente lê a Bíblia, pode olhar e ver que é diferente. É diferente. Então a gente fica se perguntando, é para convencer quem? Então, de que isso aqui que nós estamos tendo resultado hoje, que a igreja chegou a essa condição hoje, se é tudo isso, se é só isso aqui que a gente conseguiu, onde é que fica então o arrebatamento? Onde é que fica a transformação de corpo? Aí nós olhamos, que nos consola, que o Mombrana disse aqui que a gente acabou de ler, que tem alguns dispersos aí, que tem o desejo, desculpa, estão lutando para ver a coisa certa, estão lutando para ver a Bíblia cumprida de capa a capa, estão lutando para que as palavras do irmão Brana não fossem em vão, querem ver esse poder sendo aplicado na igreja, trazer a presença de Jesus Cristo realmente como ela é. É isso que nos consola, é o desejo que alguns têm, poucos têm, de querer ver a Escritura cumprida nas nossas vidas. Vamos continuar lendo aqui. Parágrafo da mensagem 53. Como nós poderíamos estar construindo grandes... De novo, o irmão Brana critica. Como nós poderíamos estar construindo grandes estátuas de construção e milhões de dólares em edifício, né? As grandes igrejas, grande expansão de organização e coisas assim, pregando que Cristo volta a qualquer hora,
Como nós poderíamos continuar a olhar para as nossas congregações e vê-las separando-se do poder de Deus e entrando no mundanismo e trazendo para dentro da igreja e misturando-a e nós permitimos, por causa da popularidade, por causa da opinião popular e divergência denominacional, tentando superar um crescimento, tentando superar em crescimento a próxima organização. Como nós poderíamos praticar o que nós pregamos? E o mundo vê isso, eles sabem disso. Então, irmãos, é baseado nisso aqui que o Mombrana prega essa mensagem, um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Como a gente vê mesmo, a gente critica as denominações, mas basta a gente olhar para as nossas igrejas em volta da mensagem. Está indo no mesmo trilho. A maioria. Ah, não pode ser crítico, não pode parar de falar, mas nós vamos falar do quê? Se está errado. Está errado. Às vezes está da raiz até o talo, está errado. A Bíblia foi rasgada, as mensagens foram ignoradas, e muitas coisas, a ordem da igreja, disciplina, conduta, passado por cima, homens orgulhosos, verdadeiros ditadores. Porque isso é um ditador, aquele que dita uma ditadura. Ele não segue o manual, ele não segue a constituição da igreja, ele segue o seu entendimento, a sua maneira, ele passa por cima. Isso é um ditador, ele cria suas próprias leis e regras. E eles não gostam de ouvir isso. Mas vão ter que ouvir. Vão ter que ouvir. Alguém tem que falar e dizer para eles que eles estão errados. Se eles não querem se emendar, um dia a voz vai se calar, as vozes vão se calar, elas vão ser tiradas da terra. Mas a mensagem vai continuar, porque é Deus falando. Se você, nem que você fale um versículo da Bíblia, é Deus falando aquele versículo ali, através de você. Aquilo ali é a verdade. Então, irmãos, a gente vê igrejas gastando milhões e fala-se em pandemia, crise econômica. Mas amanhã, o futuro, nem sabe se teremos culto naquela igreja lá, se as igrejas vão ser fechadas. Como eu digo, meia dúzia de gato pingados dentro da igreja, e os pastores cada vez mais investindo, construindo, mas não investe no bem-estar do povo, na espiritualidade do povo, naqueles que precisam do evangelho, que estão aí fora. Como é que podemos nos convencer disso? Como eu digo, a narrativa, o discurso não condiz com a realidade. Tá fora, tá errado. Vai convencer quem? Um eleito, um cristão de verdade nascido de novo, que isso é o caminho certo? Igrejas fazendo estoque de dinheiro, de caixa, para quê? Eu fico pensando, se não tem um objetivo como comprar um terreno, às vezes reformar porque precisa, alguma obra beneficente, aí eu concordo. Aí no mais, a gente vê a maioria das igrejas tem caixa, tem dinheiro em caixa. Para quê? Não, tem que guardar para emergência. Aí eu pergunto, cadê a fé? Emergência por quê? Não tem fé então que Deus vai te curar, que Deus vai acontecer alguma coisa, tem que ter dinheiro, então teus planos é o dinheiro. Aí como diz lá, acho que é Abacuque, a oração de Abacuque ou de Naum, não me lembro direito. Né? Uns confiam em carros e outros em cavaleiros, mas nós faremos menção do Senhor nosso Deus. Por que não pega o dinheiro que está no caixa e vai fazer evangelismo, vai investir, aqueles que gostam de evangelizar, perguntar para esses, irmão, o que tu precisa? Eu vou te dar o suporte que tu precisa, aquilo que nós temos condição. Ah, nós não temos culto hoje porque nós não temos igreja, ou porque a nossa igreja está construindo. Vamos alugar um prédio lá e vamos ter culto no final de semana. E aqueles que não puderem vir, que realmente não puderem vir, a igreja vai ajudar. Vamos ajudar com combustível, vamos ajudar com ônibus, vamos ajudar com condução, mas nós vamos vir, o povo vai vir e o povo vai adorar a Deus. Porque o mais importante é adorar a Deus. Mas na cabeça de alguns ainda o mais importante é o prédio. É um prédio vazio, para mostrar que tem. Para mostrar que o prédio é dele. Porque na cabeça deles é deles. O ministério é deles. A igreja é deles. O povo é deles. Eles dizem que não. Mas as atitudes mostram que é assim. Por isso que eles deveriam já passar esse ministério, passar essa responsabilidade para a igreja. E não passam. Muitos estão doentes, não têm condição.
Muitos já estão numa, vamos dizer assim, já numa idade avançada. Mano, eu não estou falando para prejudicar ninguém, criticar ninguém. Mas você já imaginou, eu sempre falo, um soldado de guerra, esses homens, verdadeiros soldados de guerra, e no natural, lá no meio do campo de batalha, dando tiro para tudo que é lado, canhão, bazuca, fuzil, metralhadora, granada. E um homem doente, um soldado doente, ele pode ser a patente que for, pode ser um capitão, um oficial mesmo, um oficial bem experiente. E ele não tem a mínima condição de segurar uma arma mais. Ele quer ir lá no meio do campo de batalha, na linha de frente, e dar tiro. Irmãos, ele vai se prejudicar e vai prejudicar os colegas dele, os irmãos dele. Ele tem que entender que tem uma guerra para ganhar, uma batalha. E ele não é o único, as coisas não giram em volta dele. É um por todos e todos por um. O melhor que ele deveria fazer é dizer, eu não tenho mais condição, eu quero vencer essa guerra de um jeito ou de outro. Se eu não posso dar um tiro aqui, pelo menos com a minha experiência, com o meu conhecimento, eu posso ajudar em outra área. O que a gente está vendo? Ministros nessa condição, que não tem condição de pregar. Porque o Ombrana disse que o pastor tem que cuidar do alimento que ele traz para o povo. E se ele não pode trazer o alimento, o que ele está fazendo como pregador? E o pastor, o ministro, ele tem que visitar as ovelhas. E ele está tão debilitado que ele não pode sair de casa. Como é que ele vai ajudar esse tipo de coisa? O pastor tem que aconselhar. Ele já não tem nem paciência, ele não consegue, às vezes porque está doente, de ficar com as pessoas em volta 5 minutos dele. E ele quer estar na frente do campo de batalha, à frente num trabalho. Como pode? Tu acha que um ministro desses está pensando no povo? Está pensando na igreja, no corpo? Se ele se vê como membro? Ele nem vê a igreja dele como um corpo e nem ele se vê como membro. Porque o egoísmo é tanto com medo de perder a igreja, perder o poder, perder o status. Como eu digo, ele acha que a igreja é dele, o patrimônio é dele, e tem que ser passado ou para a família ou para alguém de confiança. Eles nunca tiveram fé. Nunca tiveram fé para quem pensa desse jeito. Então é lamentável que a gente vê, irmãos, como eu digo, onde é que estão essas testemunhas? Deus tem que ter pastores verdadeiros, ministros verdadeiros, levitas verdadeiros, cantores verdadeiros, que estão com o pensamento de corpo, para ajudar o corpo. Eles sendo um membro para ajudar o corpo. E se eles vêem que não tem condição de ajudar aquele corpo, eles se retiram, de alguma maneira ou de outra. Então a própria retirada deles é uma ajuda para o corpo. A própria exclusão deles, irmãos, eu não posso trabalhar mais aqui, porque eu estou errado, eu estou nessa condição, não tenho minha condição de saúde, minha condição moral, minha condição física, desculpa, minha condição financeira, não importa. Eu não estou sendo um benefício para esse corpo, irmãos. Por ele se retirar e ele achar isso, já é uma grande ajuda. Então, irmãos, é como eu digo, a narrativa, o discurso não convence. Só convence quem está vivendo de ilusão, de fantasia. Achando que é uma coisa que na verdade é outra. É isso que o Mombrano está dizendo. E nós estamos vivendo, a igreja não está convencendo o mundo. Quanto mais convencer os que estão dentro. É difícil, é muito difícil. Mas vamos continuar lendo aqui. Deixa eu ver se era essa aqui mesmo. Exatamente. Enoque, falando sobre um pouco sobre Enoque aqui, irmãos, que nós estamos falando de testemunho. Que Deus, ele sempre prepara seu sinal antes do juízo. E os sinais de Deus, como a gente já viu, são as pessoas. Elas são o sinal da justiça e do juízo de Deus. E quando nós estamos falando de testemunho, não tem como não falar de Enoque, porque Jesus disse como foi nos dias de Noé. E os dias de Enoque fazem parte dos dias de Noé. Não, como eu digo, não é só a arca. Então o que estava acontecendo lá? Tinha um homem pregando, também pelo testemunho, chamado Enoque. E a Bíblia diz que
em Hebreus 11, vamos ler direto em Hebreus 11 aqui. Eu não anotei, mas vamos ler aqui, tá? A Bíblia está na mão mesmo, está pertinho aqui. Falando dos heróis da fé, né? A gente conhece ali a natureza da fé tirada do Velho Testamento. Que pela fé Enoque foi transladado. A gente sabe, ele passou para outra dimensão. Nós já estudamos isso quando falamos sobre dimensões. O que aconteceu realmente com Enoque, né? Desculpa. Só que a Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 5, que Enoque, pela fé, foi transladado para não ver a morte. Certo? Transladado. Não podemos confundir arrebatado com transladação. Arrebatado é ser tomado. Você pode ser arrebatado em espírito, arrebatado em corpo. Mas você pode não ter saído da terra. Nós já demos esse exemplo. Como Filipe foi arrebatado lá, em Azoto, lá, se não me engano. Mas não saiu dessa terra. Ele ficou na terra. Ele foi arrebatado daqui para lá. Mas ele não foi transladado. Agora, quando se fala de transladação, se fala de mudança de natureza, mudança de corpo, mudança para uma outra dimensão. Então você pode ser transladado sem arrebatado e arrebatado sem ser transladado. Mas isso é uma outra história. E Enoque foi transladado, mas antes de Enoque ser transladado, olha o que diz aqui. Antes, pela fé, para não ver a morte, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho que agradou a Deus. Então ele deu um testemunho na terra que agradou a Deus. Ele teve que testemunhar que agradou a Deus. E o próximo versículo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Enoque deu um testemunho de fé. Então teve um tempo que Enoque andou pela fé aqui na terra. Como diz o profeta, 500 anos Enoque andou na terra. A gente vai voltar a falar disso aí um dia. E ele tipifica a igreja, a saída da igreja, o sétimo, depois de Adão, né? A sétima era da igreja. Que a igreja tem que dar um testemunho de fé que agrade a Deus antes de ser trasladada. E nós estamos nesse tempo agora. Só que você viu aqui, se é para dar um testemunho de fé, porque foi pela fé que ele deu esse testemunho. Pela fé foi dando testemunho até que foi embora. E Deus levou embora. Primeiro Deus o tomou e depois Deus o levou. Deus toma a sua igreja, né? Quando a igreja nasce de novo, Deus ela é tomada. Deus tem agora essa igreja sob controle. E então ele vai produzindo fé, porque ela nasce e ela começa a crescer até que um dia ela vai embora daqui. Foi o que aconteceu com Enoque. Enoque foi tomado por Deus, né? Foi receber o Espírito Santo, cresceu na fé, deu esse testemunho depois que ele cresce, depois que ele nasceu de novo. Como nós vimos que você só pode ter fé depois que nasce de novo. Você adquire a fé de Deus, a fé de Jesus Cristo. Aí você é uma testemunha na terra. Foi o que aconteceu com Enoque. Ele foi essa testemunha. Ele deu esse testemunho depois que ele nasceu de novo. Aí ele foi transladado. E a igreja tem que fazer a mesma coisa. Tem que dar esse testemunho de fé, mas ela só pode dar esse testemunho de fé depois de nascer de novo. E isso foi a primeira doutrina de Jesus. Voltamos de novo lá, Jesus instruindo Nicodemos, que nós já passamos por isso nas transmissões passadas. Vocês entenderam? Antes de Enoque ir embora, antes da igreja ir embora, nós temos que dar um testemunho de fé. Um testemunho que agrada a Deus. E como é que a gente faz isso? Primeiro tem que nascer de novo. Não tem jeito. Temos que receber o batismo do Espírito Santo lá na alma, nós temos que nascer de novo. E é exatamente isso que o Mombrana mostra aqui, nesse parágrafo. Vamos ver aqui. Deixa eu me achar aqui. Tá. Deixa eu me achar aqui, João 3, agora eu me... Exato. Então foi isso que aconteceu com Enoque aqui na Terra. Mas o sinal era tão simples, o testemunho era tão simples. Qual era a condição
talvez tu tá reclamando, talvez você tá dizendo, tu tá aí dizendo, é difícil viver uma vida cristã, como diz o Mombrana, por que é tão difícil viver uma vida cristã? Ele pregou essa mensagem. Mas Enoque deu esse testemunho que agradou a Deus. E depois Noé seguiu os seus passos. Qual era? Se tu acha que a vida tá difícil, tá ruim para ti, basta você ler na Bíblia Gênesis 6, 5, 6 e ver qual era a condição do mundo. Essa era a condição do mundo de Enoque, da vida de Enoque. Um mundo completamente no maligno, como é hoje. A maldade corrompeu os corações. Era só adultério. Né? Casavam-se e davam-se em casamento. Maldade. Os homens bebiam, comiam. Era muita beberragem como era hoje, muita festa. Muita depravação. Tudo corrompido. Carnaval para todo lado, festa da carne para tudo que é lado. Esse era o mundo que Enoque vivia. E dentro desse mundo corrompido, maldoso, ele conseguiu sobressair, ele conseguiu ter fé. E com muito menos mensagem do que eu e tu temos hoje. Muito menos palavra. Porque ele teve que andar por revelação, obter por revelação. Claro que ele andou com Noé durante muito tempo, com Adão durante muito tempo, sim, muitos anos. Adão ainda estava vivo. É verdade? Mas ele teve que adquirir esse conhecimento, adquirir essa fé. Eu e você já temos a palavra. Aqui, ó. E a mensagem, muito mais fácil. Já é meio caminho andado. Ele não. Então, a condição dele era muito mais difícil do que nós hoje. E é durante esse mundo negro, ruim, que nós temos que dar um testemunho de fé e alcançar essa fé para ir embora daqui. Amém? Porque aquilo era um tipo, como foi nos dias de Noé. Só que esse sinal passou tão despercebido, porque era um sinal muito simples. Dar uma fé, a fé de Deus, viver uma vida simples, humilde, é muito simples. É muito modesto. É por isso que passa por alto. Vocês entendem agora? Um testemunho de uma verdadeira testemunha que se deixa passar por alto. Vamos continuar aqui. Em João 3,12, né, o que o Morano mostra aqui, que as pessoas pedem um sinal celeste, só que Deus nos dá um sinal terrestre. Eu botei entre parênteses ali, as pessoas pedem sinais, Deus dá sinais, mas ela não dá os sinais que elas querem. Deus dá os sinais que elas precisam. E como nós já falamos, os sinais são as pessoas. Elas pedem sinais emotivos, sinais no céu, nas estrelas, Deus dá um sinal terrestre. Qual é o sinal terrestre? São as pessoas que dão aquele testemunho, que tem aquele poder, que tem aquelas obras, que tem aqueles sinais, que tem aqueles dons. E essa pessoa é um sinal para aquele lugar, é um sinal para aquela igreja, é um sinal para aquele trabalho, é um sinal para aquele tabernáculo, é um sinal para aquela rua, é um sinal para aquela vizinhança. Ela está ali como um sinal. Mas as pessoas não observam este sinal, porque elas não conhecem o verdadeiro sinal de Deus. Elas não conhecem a vida de Deus. Você entende? Elas pedem um sinal celeste e Deus dá um sinal terrestre. Vamos ler aqui. Por isso que João 13,12, quando Jesus instruindo Nicodemos, Jesus falou para Nicodemos, se não consegue crer nas coisas terrestres, como crerá nas coisas celestes? Aí Jesus começa a falar, os sinais terrestres são as pessoas. Ó, João testificou e tal, eu vim aqui fazendo isso. Você não consegue crer nas coisas que eu estou fazendo, as mínimas coisas, as obras, as práticas, tu acha que isso aí não é verdade? Muitos criticam, a gente fala, isso aí é coisa da cabeça do irmão, é doutrina do pastor tal. Mas o pastor tal está praticando e lendo, mostrando ali, ó, a Bíblia está dizendo, a mensagem está dizendo. Como pode ser coisa da cabeça do irmão ou doutrina do pastor se ele está expondo, está mostrando com clareza, ele é uma testemunha, está mostrando claro que há provas, evidência, fatos, contra fatos não há argumentos, que a gente tem mostrado, falado 7 itens aqui. Então tu vê que há uma teimosia, há uma rebeldia por parte de aqueles que não aceitam, porque é duro para eles, vai contra a maneira de pensar, vai contra o seu sistema organizacional, vai contra a sua escola de instrução, sua escola de teologia onde eles aprenderam. Dizer, mas isso aí é doutrina nova,
é doutrina do Tiago, é doutrina do pastor A, doutrina do pastor B. Não, isso aí é a tradição da escola de Goiânia que aprenderam. Da escola de Goiânia, onde começou tudo lá. Começou, mas estava errado, tu vai dizer hoje que está errado. Dizer, irmão, tá 20, 30, 40 anos. 40 anos errado. 50 anos errado. Porque nós estamos lendo hoje, lendo o que está escrito, e não condiz com o que a gente está vendo. Está errado. Mas quem é tu, irmão de Tiago, para dizer que está errado? Eu não sou nada. Mas está errado. Deus é tudo. É assim. Está errado. A escola ensinou errado. Não tenho culpa. Nós não temos culpa. Pagamos o preço? Pagamos. Estamos pagando até hoje? Estamos. Mas isso não quer dizer que nós vamos continuar no erro. Agora, quem quiser continuar nos trilhos, vai. Vai. Mas nós temos mensagem para ler e ver hoje que está errado. E aqueles que querem fazer o que é certo são convidados a sair fora. É o que eles fazem. Sai dela, povo meu. É o que diz a Bíblia. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia. É assim que funciona. Mas nós vamos em paz, temos saúde, paz, prosperidade, vamos em paz. Mas não podemos andar junto. É simples. Vamos continuar aqui. Então Jesus está dizendo, Nicodemos, tu pede um sinal no céu, eu estou te mostrando o sinal da terra, e tu não quer crer. Estou te mostrando as pessoas aqui, ó. Se tu não consegue crer nessas obras, por isso Jesus diz, crê nas minhas obras. Se você não consegue crer no que eu falo, vê o que eu pratico, o que eu faço, se não está de acordo com o que está escrito. Então muitos irmãos podem dizer, pais de família, donas de casa, irmãs, podem dizer, se a minha conduta não condiz com o que está escrito na Bíblia, eu não creio em mim, no meu testemunho. Mas se eu estou fazendo exatamente o que diz a Bíblia, por que tu não pode crer? Porque é simples demais. É contra a maneira dela pensar. Como já viemos falando aqui. Tu acha que uma irmã, uma dona de casa, uma irmã que dá um testemunho fiel de uma cristã, que fica em casa cuidando dos filhos, ela vai dizer isso, irmã? Tu acha que o sistema vigente da mensagem, do mundo, e como muitos pastores pregam, tu acha que esse testemunho da irmã vai convencer a maioria das irmãs da mensagem? Principalmente as irmãs novas que querem estudar, querem pensar na sua carreira e tudo mais. E ela dizer, irmã, eu tenho que ficar em casa cuidando dos meus filhos, porque isso é que Deus disse para mim fazer. Tu acha que isso vai ser bem soado aos ouvidos das irmãs? Onde tudo é em volta do dinheiro, dos bens materiais, da aquisição, tudo é adquirir. Irmão, chega a ser insuportável. A gente vai abrir alguma coisa na internet, até os hinos que a gente gosta de escutar, e lá vem propaganda no meio. Irrita aquelas propagandas. E tudo é dinheiro, faça curso, faça isso, adquira sua independência financeira, adquira isso, você ainda não tem sua independência financeira, você ainda não tem isso. É só isso, voltado para isso, dinheiro. É bom, mas o tempo todo. E dentro das nossas igrejas voltado para isso, para o capital. Tu acha que uma vida simples, uma vida voltada para a adoração vai convencer, vai agradar o sistema? Não vai. Mas não vai mesmo. Mas é o que está escrito aqui. Agora quem quer? Quem quer? Tá entendendo? Não é fácil? É simples, mas não é fácil. É muito simples. Então, irmãos, é um sinal que se deixa passar por alto. Vamos continuar aqui. No parágrafo 63, ele começa a dizer aqui como é que Deus envia seus profetas. Deus somente envia seus profetas quando o povo deseja um profeta. Ou seja, que o povo deve desejar ver o sinal de Deus. Quando o povo quiser o verdadeiro sinal, Deus vai enviar o sinal. Mas o povo tem que clamar, o povo tem que orar. E aqui ele começa a dizer metade dessa mensagem, né, o verdadeiro sinal que se deixa passar por alto, a partir da metade dela, ele começa a falar do profeta, tentando mostrar que ele era o sinal de Deus enviado para o povo. No parágrafo 63.
Deus envia seu sinal quando o povo está pronto para um sinal. Aí eu pergunto, o povo está clamando pelo sinal? Ou o povo está clamando por comodismo, por conforto, por dinheiro, por bens materiais? Primeiro havia status social, uma vida tranquila, e depois o poder de Deus, depois a palavra. Deus não vai enviar o sinal. Mas aquele povo que está clamando, Deus envia o sinal. Por isso que eu digo, o povo devia estar clamando, Senhor, envia verdadeiros pastores, verdadeiros ministros. Não foi o que Jesus disse? Orai para o Senhor da seara que mande mais ceifeiros. Porque a seara é grande, a gente vê hoje. E são poucos os ceifeiros. Poucos enviados por Deus, mas são muitos os que saem das escolas de pastores. São muitos. Se o povo clamasse, aquele grupo lá, aquele corpinho lá, como a gente falou, osso a seu osso se formando, e começar a clamar por um verdadeiro ministro, um verdadeiro pastor, Deus vai levantar no meio deles um verdadeiro ministro que ajude eles. Mas nós estamos clamando, nós estamos orando, ou nós estamos correndo atrás de pastor lá do sul, pastor do norte, pastor do leste, pastor do oeste. Não foi isso que a Bíblia disse, não é isso que a Bíblia nos ensina e que o profeta nos ensinou. Deus envia seu sinal quando o povo está pronto para um sinal. Porém, a coisa é que poucas vezes as pessoas, elas chegam a um ponto que desejam emoção ou desejam algo. Mostra-nos um sinal do céu. Porém, quando Deus envia um sinal, como a gente já falou, as pessoas, mas elas não desejam vê-lo. Deste modo está escondido dos olhos dos sábios entendidos para ser revelado aos pequeninos que aprenderão. Veja de novo o irmão Brana confirmando. Deus mostra o sinal. Quando eles pedem que são pessoas que têm aquele dom para ajudar elas, mas elas não querem. Elas querem céu aberto, querem morto levantar, querem trovão, querem relâmpago, querem fenômenos atmosféricos, querem visitação de anjo. Mas Deus dá um sinal terrestre e elas não aceitam. Vamos continuar aqui. Quando as pessoas começam a orar, quando Israel começou a rogar por um profeta, Deus teve o profeta. Deus tinha o profeta o tempo todo, porém Deus sempre está um passo à frente deles. Eles estavam com um homem preparado, porém ele estava esperando que as pessoas fossem orar, para as pessoas desejarem. Veja que o Brano está dizendo, Deus estava esperando que o povo vá orar, pedir por esse sinal. Se elas tiverem consciência, quem é o sinal? São pessoas que tenham o Espírito Santo, que tenham a solução para o problema delas, que apresentem a palavra. Se elas começarem a clamar e orar, pedirem isso, Senhor, manda um ministro, Senhor, nos dá um pastor, Senhor, nos dá o sinal, nos dá esse profeta, nos dá pela palavra, Deus vai mandar. E Deus já tem. Eu tenho analisado muito isso. Quantas coisas a gente fez errado, às vezes lá no Rio, eu que vim do Rio Grande do Sul, aí tu passa por Santa Catarina, Paraná, São Paulo, todo o estado do Brasil. Vamos falar do Brasil. Quantas vezes Deus já não tinha talvez um pastor para aquela igreja lá, para ali, para aquela outra lá, e o povo começou a escolher pessoas erradas, e Deus já tinha para aquele povo lá, mas o povo não clamou para aquilo, o povo não orou o suficiente. Quem sabe Deus está colocando hoje, depois de 20 anos, 30 anos, 40 anos, porque agora que o povo está aprendendo a andar nos trilhos corretos. Vocês entendem? Deus tem um homem para aquele lugar certo. Mas se o povo orasse desde que eu fosse ensinado isso, mas como eu digo, veio da escola de Goiânia, foi ensinado errado, tradição dos anciãos. Não, vocês têm que ter o pastor aqui foi enviado, ele é ungido aqui, ó, aceita ele. Ele é o homem do Brasil, ele é o mestre da região sul, ele é o mestre da região norte, ele é o apóstolo da região tal, ele é o apóstolo da região nordeste. Tem que aceitar ele. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Cada um quer ser o anjo, né? Tal lugar. Mas como disse Jesus, quem quiser ser o maior, seja o menor. Sirva. Vocês são servos, são serviçais do povo. Eu sei que eles não gostam dessa expressão que eu falo serviçal, mas é o que a Bíblia mostra, é o que o Mambrana nos mostrou e o que o Mambrana praticou. Ministros são servos de Deus e são serviçal do povo. Servos do povo. Não é o contrário. Repito isso, não é o contrário. Por isso que o povo deve clamar que Deus mande aquele servo para o povo. Porque eles querem, esses que estão aí hoje, querem se servir do povo. Eles acham que eles são constituídos de material diferente. Eles falam, o pastor é material diferente. É o que a gente está visto mesmo. Semente adulterina, como diz, né? Filho da agoureira, como diz a palavra. Cheio de escândalo, cheio de rapina, cheio de... É o que a Bíblia está dizendo. Essa é a semente que
se estão se projetando. Mas o que Deus manda não tem nada a ver com isso. Mas o povo está clamando por isso. O povo tem que orar e pedir por esse sinal. Vamos ler aqui. Parágrafo 90 dessa mensagem. Deus usou um homem, um humilde homem, um profeta para ser um sinal do fim daquela condição nacional ali. Deus envia-nos um outro, levanta-nos um outro. E se o povo de Deus fosse em oração buscar tal coisa, ele o levantaria. É o povo que tem que tomar essa carga. Eles têm que acordar. Ai, o povo tem que acordar. O povo tem que clamar por esse sinal, por essas pessoas. Nós temos que ir embora. Eles têm que acordar, eles têm que compreender. Compreendam isso, meu povo. O povo tem que compreender. Eles têm que saber que um dia nós estamos vivendo, o dia que nós estamos vivendo, e qual é a situação em torno de nós, antes de alguma vez acordem, você segue diretamente vivendo do mesmo modo que você sempre fez. Tenho que construir uma casa nova ano que vem. Tenho que comprar um carro melhor do que os dos Dioneses. Eu tenho que fazer isso. Oh, tanta coisa, tanto nisto. Quanto você compreende que não importa, isso está bem. Porém, você deve compreender, irmão, que toda esta coisa perecerá. Jesus disse: não temais os que matam o corpo, a bomba atômica da Rússia. Não temais aquele que pode tornar este corpo em pó vulcânico em alguns minutos. Porém, temei aquele que pode tornar o corpo desta maneira e lançar a alma no inferno. Isto mesmo. Parágrafo 106. Eles pensaram que porque Acabe era um grande rei e todas as nações o temiam, que isso era o suficiente. Porém, Elias era um sinal da palavra. Este é um verdadeiro sinal. Este é um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Assim que enquanto estava o sinal da palavra... Deixa eu só tirar aqui que está me incomodando. Esse é o verdadeiro profeta, um sinal da palavra. Assim que enquanto ele estava sendo o sinal da palavra, olha que o Mombrando está dizendo, povo. Assim que enquanto ele estava sendo o sinal da palavra, quem? Elias. Quando ele estava sendo o sinal da palavra, eles não creram nele, não servia para eles. Irmão, quando tu for um sinal da palavra, tu não vai servir para o povo. Tu vê o que o Mombrando está dizendo aqui. Quando Elias era o sinal, ele não servia para o povo. Enquanto tu for um sinal para o povo, para essa geração incrédula, para essa geração adúltera, para essa geração má, quando tu for um verdadeiro sinal, irmão, presta bem atenção, para a tua igreja, para o teu tabernáculo, quando tu tiver o testemunho vivo, a vida pautada na palavra, tu não vai ser aceito. Quando tu falar a verdade do que o profeta falou, tu não vai ser bem visto. Mas tu é um sinal para aquela igreja. Tu é um sinal para o teu trabalho. Tu é um sinal para o teu emprego. Tu é um sinal para a tua escola, para a tua faculdade, para o teu curso. Como eu digo, até mesmo na tua igreja. Tu é um sinal para o teu pastor que está ali, que às vezes é incrédulo, muitas vezes. Mas tu é um sinal. E quando tu for um sinal, quando tu for o verdadeiro sinal, é como diz o profeta aqui, tu não vai servir para eles. Tu não vai ser bem visto. Porque a semente incomoda a casca. Ela irrita, ela está dentro ali, ó, tá junto. Por isso tem que chegar uma hora que tem que separar. A semente está dentro, a casca expulsa. Vai embora a semente. Porque irrita, incomoda ela. A semente está ali, ó, tá ali incomodando ela. Ela vai crescendo, ela quer sol. Aí a casca tenta segurar, mas não vai. Aí, ó, vai embora então. E a semente vai. A casca expulsa a semente. Por quê? Não conseguem conviver junto. Enquanto tu for um sinal, vou terminar com isso de novo. Tu for o sinal, deixa eu ver se não tem mais nada aqui. Tu não vai servir para eles.
Exatamente. Quando tu for um sinal, tu não vai servir para eles. Então, irmãos, eu me despeço aqui, eu termino aqui, e que vocês possam refletir. No nome de Jesus Cristo, era a mensagem que eu tinha a passar para vocês. Amém? Vamos fazer uma oração? Querido Deus e Pai celestial, Senhor Jesus, eu te dou graças por tudo, por essa mensagem, Pai. Obrigado de coração. Que possa cair no coração do eleito e eles possam refletir, Deus. Aquilo que eu não consegui falar, que o Senhor possa vivificar no coração deles. Nos ajuda, Pai, a sermos esse sinal. Me ajuda a ser esse sinal na terra, Pai. Talvez eu não vou ser bem visto, não vou ser bem-vindo, não vou ser bem querido onde eu quer que eu passe. Mas eu quero te agradar como Enoque, Pai. E eu sei que Enoque não agradou o mundo, Senhor, mas ele te agradou, porque ele nasceu de novo, porque ele tinha fé. Esse é o testemunho que nós queremos e nós precisamos dar, Senhor. Nos ajuda a nascer de novo, Pai. Nos ajuda, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, por favor. Amém. Que todos vão em paz, tenham um bom domingo, um bom almoço. Aqueles que terão culto mais tarde, que estão tendo, que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vão em paz. Eu sei que enquanto canto aqui, anjos podem me ouvir, e da curvatura da terra atentos tentam desvendar meus sentimentos. O meu amor sem fim por ele.